Bom dia, graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa a estudar mais uma nova carta paulina, talvez uma das mais importantes e uma das cartas mais influentes de todas as cartas escritas por Paulo, e sem dúvida também uma das mais polêmicas e difíceis de abordar. Nós vamos falar da carta aos Romanos. Nós vamos falar da sua importância ao longo desses meses, nós vamos falar da sua teologia envolvida, toda a teologia embarcada nessa carta, toda a interpretação que foi feita ao longo desses 2000 anos em cima desta carta. E vamos ter muita polêmica, é claro, né, meus amigos? Porque uma carta com esse peso é uma carta impossível de passar batido, né? Não é uma carta de abordagem simples. E vamos ter bastante polêmica, muitos assuntos difíceis de lidar. E ao longo desses meses eu espero que você embarque nessa viagem com a gente. Nós vamos embarcar numa viagem de quase 2000 anos de diferença. E a gente vai entender um pouquinho dessa carta, entender um pouquinho desse povo. E hoje nós vamos fazer uma introdução à carta aos Romanos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em casa, em Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 5, que aqui Paulo está fazendo uma chamada, né, uma apresentação da carta. E uma saudação, é claro, como ele sempre começava. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado a Deus por este momento que estamos aqui. Mesmo que à distância, ó Deus, podemos discutir um pouco, ó Deus, sobre a Tua palavra. A gente te agradece, ó Deus, pela tecnologia, porque em períodos tão difíceis como estamos vivendo, ó Deus, seria muito difícil a gente continuar, ó Deus, ainda falando da Tua palavra, compartilhando com os nossos irmãos. A gente sabe que a aula é gravada, Pai, mas após a aula a gente se fala por WhatsApp, a gente conversa sobre temas e assuntos da aula. Então, Pai, muito obrigado a Deus, porque apesar de toda a dificuldade que a gente está passando nesse momento, o Senhor deu capacidade e sabedoria para o homem para criar uma tecnologia que ameniza um pouco essa distância e essa dor. Então, Pai, a gente te pede que durante esses meses que nós vamos estudar esta carta tão importante, Pai, que o Senhor esteja conosco. Que se no decorrer dos meses, ó Deus, a gente voltar aos cultos e aulas presenciais, que nós continuemos lá. E se não for possível, ó Deus, que nós demos continuidade aqui virtualmente mesmo, ó Pai. Pai, visita cada um na sua casa, ó Deus. Dias tão difíceis, momentos tão tenebrosos que estamos passando no nosso país. Tantas mortes, ó Pai. Então eu te peço que console, conforte, ó Deus, o coração das famílias enlutadas, Pai. É no nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém. Você provavelmente vai estar assistindo essa aula dia 18, mas eu estou gravando ela no dia 30 de abril, de março, aliás. E você vai assistir essa aula no dia 18 de abril. Então, alguns fatos, algumas coisas que eu posso recorrer podem estar ligados ao que nós estamos vivendo hoje, no dia 30, né? Então eu peço que você entenda isso. Mas antes de entrar na carta de Paulo para os Romanos, antes da gente mergulhar de cabeça no tema, é muito importante que nós entendamos quem eram os romanos. Para quem que Paulo está escrevendo? Lógico, a gente vai dar um pano de fundo assim muito rápido nessa introdução dessa carta e de quem eram os romanos,
Mas é interessante a gente saber quem eram os romanos, como eles viviam, sua questão religiosa, como que era, seus posicionamentos sociais, culturais e políticos, como que Roma era governada, como que funcionava o Império Romano. E não só entender como o Império Romano vivia, mas tentar, e é um exercício que eu gosto muito de fazer, se colocar naquele tempo e entender como vivia um cidadão médio romano, um cara como a gente, com emprego, qual era a perspectiva, como ele olhava para o Império, e qual era a perspectiva de vida, de esperança de um cidadão romano naquela época. Então, o Império Romano era o maior império de sua época. Ele tem início 27 anos antes de Cristo e termina no ano 476 depois de Cristo. Então é um império com pouco mais aí de 500 anos de duração, é um império longo, né? 500 anos é muita coisa. O nosso país tem praticamente isso, o Brasil tem pouco mais que 500 anos. Então é muito tempo. Para você ter uma ideia, é um quarto praticamente do tempo da morte de Jesus até os dias de hoje. Então, por um quarto do tempo, quem comandou o mundo foi Roma. É muita coisa. Quando a gente fala mundo, é lógico que a gente está falando daquilo que o mundo conhecia na época, que é o Ocidente Antigo, né? Para você ter uma noção do que era o Ocidente Antigo e o Oriente Médio ali, que era mais ou menos onde as divisas de Roma tinham alcançado, olha só o tamanho do Império Romano e a importância que ele tinha pelo tamanho dele. Olha só, os países que a gente conhece hoje que faziam parte do Império Romano: Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Países Baixos, ou seja, Holanda, Itália, Grécia, Marrocos, Tunísia, Israel, Líbano, Iraque, Síria, toda a região dos Balcãs e parte da Rússia, que se estende pelo Mar Negro. Olha, gente, é muita coisa. O Império Romano era muito grande, muito grande. Mal comparando, hoje seria como se fosse a zona do euro, né? E aí a gente vai entender que o Império Romano só muda de nome e de mãos, né? Mal comparando seria a zona do euro, né? E mais o Oriente Médio, alguns países, não todos, mas os países mais assim estratégicos do Oriente Médio. E ainda pega uma parte oriental ali da Europa, um pedaço de cima ali da Europa, Rússia, região dos Balcãs e tal. Então, era muito grande para estar na mão de uma pessoa só, de um imperador só. Quando a gente vai para a questão política romana, Roma tinha uma política expansionista que, graças aos territórios que foram sendo agregados, foi uma política expansionista de muito sucesso. E com essa política ela abordava as suas políticas econômicas, né? A sua forma de fazer economia, que era através de comércio, basicamente comércio, e a parte agrária, a parte de plantação, a parte agropecuária, a venda de carne, comida. Então, basicamente, Roma usava a sua parte, o seu território conquistado, para fazer comércio de produtos, compra e venda, pagamento de impostos. E tudo isso é óbvio, com muita mão de obra escrava. Existia muita escravidão. O Império Romano, ele, na sua expansão, ele escravizava nações e escravizava pessoas. Ele escravizava nações através de cobrança de impostos pesados, né? Através da implantação de militares, né? Colocava muitos militares, fazia muitas bases militares e escravizava pessoas literalmente. Então pegava mão de obra escrava para fazer o trabalho que os romanos não queriam fazer. Então
Os povos conquistados eram uma grande fonte de mão de obra escrava para os romanos, para os cidadãos e para o Império Romano em si. E com tudo isso, Roma tinha uma política de exploração financeira absurda, através de arrecadação de impostos, e isso causava, como sempre, causa concentração de riqueza, muita concentração de riqueza e má distribuição de renda. Nossa, Fernando, esse assunto não é de 2000 anos atrás, né? Isso daí é atual. Pois é. A gente vai conversando e a gente vai entendendo um pouco de Roma e vai vendo que muita coisa não mudou. O dinheiro ficava concentrado basicamente em Roma e era distribuído para os amigos de César ou para os amigos do Império nas demais regiões, demais cidades e países conquistados. Com relação ao contexto religioso, Roma era, desculpa o termo, uma zona, porque eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, né? Eles acreditavam em várias divindades, e eles não tinham uma divindade, assim como os gregos também eram politeístas, era muito comum naquela época o politeísmo. Então a mensagem do evangelho, quando ela chega com o monoteísmo, com um só Deus, ela é uma mensagem que choca, porque eles acreditavam no Deus, um Deus para o sol, um Deus para o mar, um Deus para a sexualidade, um Deus para a saúde, um Deus para o dinheiro, um Deus para cada coisa existia um Deus. E quando o evangelho chega concentrando tudo que existe no mundo em um só Deus, aí eles falam assim, nossa, mas como é que pode? Na cabeça deles, na época, é muito difícil de entrar. É muito difícil de entrar. Um mundo onde vários deuses, cada um era responsável por alguma coisa, e agora não, eles descobrem que, na verdade, eles foram enganados e que existia só um Deus que controlava tudo. E por que era essa bagunça? Justamente por conta dessas conquistas que o Império Romano aplicava e fazia. O que acontecia? Você conquista um país e traz esse país para suas divisas, você acaba trazendo a cultura e a religião dele para suas divisas também. Então não tem como você conquistar aquele país e não ter nenhum tipo de influência. Por mais que Roma era quem mais influenciava, Roma também acabava sendo influenciada. Acabava recebendo de outros países a sua cultura, a sua religião, o seu modo de viver, os seus hábitos. Então, o Império Romano, ele era uma miscelânea e uma mistura de tudo que ele tinha conquistado, de todos os países e regiões que ele tinha conquistado. E embora o Império Romano fosse altamente organizado com relação à cobrança de impostos, com relação a uma questão muito importante de organização geopolítica, de colocação, de entendimento de quem era Roma no mundo. Questão, por exemplo, dos portos. Os portos eram de uma importância naquela época que a gente não tem noção. Questão portuária naquela época. Porque eram praticamente eram a única forma de transporte, dependendo da distância. Ninguém, por exemplo, transportava comida, carne, grandes mercadorias através de cavalo. As viagens para transportar mercadoria eram viagens curtas. Eram viagens de cidade para cidade, tal, dentro do mesmo país. Transporte de mercadoria pesado era através de portos. Então Roma tinha uma organização nessa questão logística que era uma coisa, para os tempos antigos, absurda. Embora ele fosse tão organizada, existia uma coisa que costumava destabilizar o Império Romano. Que não era uma coisa, era uma pessoa, que eram os Césares, os imperadores romanos. Quem costumava
fazer caca, vamos falar assim, eram justamente os imperadores. Porque, embora existisse uma organização, como o Império Romano era baseado no imperador, no César, e o poder era todo. Tinha o Senado lá, tal, mas era assim, era para inglês ver. O Senado era comprado. Tem um imperador, se eu não me engano, é Nero ou Calígula, um desses dois loucos que coloca, para você ter uma ideia, coloca um dos cavalos dele para ser senador. Então, por aí você vê como que era o nível de loucura dos caras. Alguns imperadores eram muito, muito organizados e alguns imperadores eram translocados, eram dementes, eram verdadeiros anticristos, inclusive. Eram servos do diabo mesmo, literalmente. Perversos, ruins. Isso na sua grande maioria esmagadora deles eram assim, né? Um ego extremamente inflado. Pra você ter uma ideia, os caras brigavam por conta de nome e número de dias no mês que era o nome dele. Por exemplo, Júlio César dá o nome ao mês de julho. Aí vai uma curiosidade, não sei se você sabe que julho tem 31 dias. Né? Alguns meses tem 31, outros meses tem 30. E ninguém sabe porque fevereiro tem menos meses, menos dias. Porque, por exemplo, César Augusto, que foi um outro imperador, quando viu que o mês que levava o nome dele tinha só 30 dias, ficou incomodadinho. Vê se tem cabimento um negócio desse. Por que o Júlio César tem o mês de julho tem 31 dias e o meu mês tem 30? Aí ele vai lá em fevereiro no calendário, tira um dia de fevereiro e coloca em agosto, que é o mês dele. Então os caras às vezes beiravam a infantilidade, também a bobagem. Então eles eram fatores determinantes de desestabilização do Império Romano, muitas vezes. Mas como o Império Romano, apesar desses malucos, as divisas conquistadas eram muito grandes e a gente, por exemplo, não tinha como hoje comunicação. Então, quando um imperador fazia, me perdoe o termo, mas eu vou usar esse termo, quando o imperador fazia uma cagada muito grande em Roma, até chegar, por exemplo, a notícia em Israel, às vezes já tinham se passado meses do que ele tinha feito. Então, não era como hoje que um presidente da República faz uma coisa errada e todo mundo, em 2 minutos, fica sabendo. Porque tem internet, rádio, televisão, WhatsApp e tal. Não, antigamente um imperador fazia uma coisa e só ia se descobrir 2 minutos. Às vezes o imperador tinha morrido, tinha sido trocado de imperador e tempos depois que as outras regiões do império ia ficar sabendo. Lógico, Roma ali, a notícia corria rápido, boca a boca era forte. Mas até chegar em outra região, até a notícia chegar, nossa, demorava às vezes meses. Então, como o império era muito organizado nessa parte territorial, as instabilidades dos Césares acabavam não afetando tanto, mas afetavam. Enfraqueciam, ora fortaleciam, mas demorava. Então, mas a organização não permitia. E quando começava a fazer muita caca, os caras iam lá e sacavam o César e pronto. Ou matava ele, ou envenenava. A gente vai ver ao longo da história que até esposas envenenaram os seus maridos imperadores. Então, quando o cara era xarope demais, os caras mandavam pra batalha, davam um jeito de matar o cara e já substituía. Porque o sistema tinha que rodar. Porque o César, na verdade, por mais que ele mandasse e desmandasse, mas no fundo, ele não passava de um fantoche dos ricos. Eu não ia falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Por exemplo, hoje, dia 30, é celebrado e lamentado ao mesmo tempo, e tem que ser muito lamentado, o golpe militar que a gente teve no nosso país. E quando a gente vai ver a história, por exemplo, a gente vai ver que os militares, eles não foram os militares que deram o golpe.
Quem deu o golpe foi a nossa elite. Foi a elite brasileira que usou os militares para dar um golpe no nosso país. E quando eles cansaram dos militares, agora a gente não quer mais. Porque é sempre assim, os poderosos é quem mandam. Essa frase da nossa Constituição, que o poder é do povo, emana do povo, tá assim, com todo respeito. Não é não. Não é. Assim como não era em Roma, assim como não era em outros impérios, o poder é dos poderosos. O poder é dos poderosos. Pelo menos em termos políticos, é claro. É isso que a gente está falando. É lógico que o poder mesmo, toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence a Deus. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. O poder político, econômico, social pertence aos poderosos. É assim que é o jogo perverso. Então, a gente tinha esse quadro dos Césares. Para você ter uma ideia, quando a carta aos Romanos é escrita por Paulo, ninguém mais, ninguém menos é o imperador na época que o louco de Nero, que era um xarope, doido de pedra. Tem gente que fala que foi ele que mandou botar fogo em Roma, tem gente que fala que não, tem várias versões. Por exemplo, tem uma versão que fala que ele queria fazer uma reforma nos bairros de Roma, e aí como ia demorar muito tempo para demolir, para desapropriar, para tirar as pessoas, ele fala, taca fogo nisso aí, mata esses pobres logo e faz a reforma que eu quero fazer. Tem essa versão, tem essa versão. Mas mesmo com tudo que foi dito aqui, com tudo que foi escrito e foi falado sobre o Império Romano, o Império Romano, ele não é de todo ruim. É difícil falar um negócio desse, né? Depois de tudo que a gente falou. Mas ele não é de todo ruim. Porque o Império Romano, ele teve algumas contribuições, inclusive para a nossa sociedade. E, inclusive, para a divulgação e propagação do Evangelho. Por exemplo, é através da expansão do Império Romano que se começam a desbravar e abrir estradas para transportes de mercadoria, como eu já falei, né, entre cidades, viagens curtas, tropas militares, infelizmente, transporte de escravos também. Mas nessa leva, o evangelho era transportado junto. Olha que coisa interessante. O evangelho vai sendo transportado junto. E as estradas tinham os seus benefícios. Por exemplo, é em Roma que você consegue fazer a questão de represamento de água, distribuição de água para cidades. Então, o Império Romano tem lá as suas contribuições. Organização, organização como sociedade, tem a sua importância na história. Através do aprimoramento das cartas náuticas, por exemplo, que não tinha GPS na época, não tinha Waze, né? Eu nem sei qual que é o aplicativo que deve existir, que quem navega no mar usa, mas não tinha. Então, os marinheiros, os grandes navegadores da época usavam cartas náuticas, então se baseavam por estrelas para navegar, e era de uma exatidão assustadora para a época, absurda. Então eles viajavam de países, viagens às vezes demoravam 3 meses de viagens, fazendo parada em vários portos, tudo através de cartas náuticas. E é com essas cartas náuticas, com toda essa infraestrutura que Roma tem, que o evangelho vai sendo disseminado, porque Paulo fez várias viagens missionárias. Então, tem um autor que ele fala que o evangelho ele chega no mundo no momento exato. Que Deus, na dispersação do tempo, ele escolhe o momento perfeito e exato para a chegada do evangelho, para a divulgação do evangelho. Por quê? Porque você tinha as estradas, você tinha a navegação marítima, o homem tinha o domínio sobre o transporte, navegação, estradas. E a mensagem do evangelho, como era uma mensagem de libertação ante um império que aprisionava e que escravizava nações e pessoas, uma mensagem que fala que vai libertar, ela é uma mensagem muito poderosa. Então,
o evangelho ele chega no momento certo da história. Embora muito difícil, que a gente vai ver mais para frente perseguição da igreja, tudo, mas mesmo com a perseguição, com tudo, o Império Romano não consegue segurar e reter o evangelho. Pelo contrário, o evangelho explode em pleno Império Romano. Ele explode, ele explode. E a gente vai estudar e vai ver o porquê. E porquê disso. Ou seja, indiretamente, o Império Romano contribui para a propagação do Evangelho. Olha que loucura. Deus usa o Império Romano, com toda a sua maldade, com toda a sua perversidade, Deus fala assim, eu vou usar vocês para divulgar o Evangelho. Tudo que vocês trouxeram de descoberta, em termos de navegação, de viagem, vai ser usado por mim para divulgar o Evangelho. É mais ou menos o que Deus fala para o rei Nabucodonosor, quando ele chama Nabucodonosor de meu servo, lá em Jeremias, né? Fala, Nabucodonosor, você é meu servo. Você acha que, na hora que eu decidir o que você vai fazer e pronto. Você acha que você manda, que você desmanda, que você, o César acha que faz, que acontece. Na hora que Deus decidir, fala, acabou. Vai ser assim agora. E por quê? É importante a gente entender do porquê de uma carta. E não só de uma carta, porquê de uma igreja em Roma. Porque, embora Jesus tivesse dado uma ordem para os seus discípulos para levar o evangelho até os confins da terra, vamos falar a verdade, os próprios discípulos judeus poderiam ter a tentação, e alguns a tiveram, que é o caso de Pedro mesmo, quando não queria pregar o evangelho para os gentios, eles falaram, não vamos levar para Roma, não. Roma, na verdade, Roma merece morrer. Podia ser mais ou menos o sentimento que Jonas teve com Nínive. Não, pregar o evangelho, pregar a justiça para esses caras, não. Vamos deixar esses caras de fora. Né? Porque a verdade, assim, é que a gente tem uns caras que a gente não gosta, né? Que a gente fala assim, bom, tomara que isso aí não seja alcançado pelo evangelho, não. Brincadeiras à parte, mas por que Roma é escolhida para ter uma igreja, para receber uma carta tão importante? Primeiro porque Paulo, além de judeu, Paulo era romano. Paulo tinha dupla cidadania, tipo um green card, né? Não precisava de visto, nem de passaporte para entrar em Roma. Ele era cidadão romano. Tanto que quando é para ele ser julgado, ele fala, não, eu quero ser julgado por Roma, não quero ser julgado por vocês, judeus, não. E os judeus não puderam pôr a mão nele. Falou, opa, vamos mandar, o cara é cidadão romano, aí da gente matar um cidadão romano sem autorização de César. Então mandam Paulo para Roma, tal. Paulo faz uma miscelânea lá, arrebenta com tudo. Tanto que na carta aos Filipenses, Paulo está preso em Roma. E olha que interessante. No final da carta ele fala assim, ele saúda os irmãos como se mandasse um abraço. Ele fala assim, os que estão aqui na casa de César também estão saudando vocês e mandando um abraço. Ele, dentro do palácio, ele tinha convertido um monte de cara. Então, olha que maravilha. O evangelho chegando nos lugares, transformando os lugares. Então, Roma é escolhida para ter uma igreja porque Roma era o centro do mundo na época. E qual o melhor lugar do mundo para você divulgar o evangelho? O lugar para onde todo mundo vai. Se era o centro do mundo, grandes viajantes iam para Roma, grandes mercadores, comerciantes iam para Roma. E se você tem o evangelho numa cidade dessa, o evangelho vai acabar indo para outras cidades. O cara vem, escuta a mensagem do evangelho, aceita Jesus e leva essa mensagem para outras cidades. Começa a divulgar e o evangelho vai sendo espalhado pelo mundo conhecido da época. E o Império inteiro romano vai sendo, como Paulo vai falar da questão do fermento, vai sendo
vai sendo fermentado pelo evangelho. O evangelho vai entrando como um fermento, vai se espalhando por todo o Império Romano. Então, a importância de Roma para o mundo ocidental e não ter uma igreja numa cidade como Roma seria até uma burrice estratégica. Seria uma burrice. Então, Roma era o centro do mundo antigo. Então, era o melhor lugar para começar a expansão do evangelho. Então, o evangelho é pregado em Roma e automaticamente vai sendo levado para outras cidades do império. E você escrever uma carta para uma igreja em Roma era a mesma coisa que você escrever uma carta para todas as igrejas da época. Porque uma carta em Roma influenciava todo o Império Romano. Então, a carta que chegava em Roma seria assunto em Coríntios, seria assunto em Gálatas, seria assunto em todas as igrejas que faziam parte do Império. Então, a visão de Paulo era uma visão tão estratégica, tão fora da curva, né? Paulo era um homem tão fora da curva, assim, em termos de inteligência, que ele sabe que a carta aos romanos não é só para os romanos. A carta aos romanos é uma carta para a igreja de Gálatas, de Coríntios, de Éfeso. A carta aos romanos é uma carta para a igreja Batista Betel. É uma carta para a igreja evangélica brasileira. É uma carta para a igreja norte-americana, inglesa, italiana. É uma carta que vai para o mundo inteiro, por gerações inteiras. Então, e nada melhor do que uma sociedade que oprimia os mais fracos e que tinha na promiscuidade sexual o seu ápice de prazer, que usava a injustiça, a perversidade para escravizar pessoas, famílias inteiras. Que momento melhor e que lugar melhor do que chegar uma carta e de que ter uma igreja do que em Roma? Aquela sociedade estava necessitadíssima da mensagem do evangelho. É por isso que, com toda a perseguição, com tudo que Roma passou e fez contra o evangelho, é por isso que o evangelho deu certo, digamos assim. Porque a sociedade da época necessitava de uma carta aos romanos, necessitava de uma igreja em Roma. E uma sociedade, como eu já falei, tão promíscua, tão perversa, tão injusta. Ops, será que a gente está falando da nossa sociedade? Será que a gente está falando da sociedade atual? Da nossa forma de viver atual e da nossa forma de ser atual? Fala, não, hoje não tem escravidão, Fernando, hoje não tem conquista de outros países, não tem. Não seja inocente, meu querido. Olha só, por exemplo, os impérios continuam explorando e dominando, só que de forma diferente hoje. Por exemplo, como que um país domina o outro? Através da parte econômica. Controle de preço de moeda, desvalorização de moeda, desestabilização de preços. Um país, por exemplo, que depende do petróleo, que tem como petróleo a sua maior fonte de renda, e que do dia para a noite um país poderoso derruba o preço do petróleo à metade, ele destrói o outro país do dia para a noite. Antes, às vezes, o Império Romano, para conquistar um país destruído, demorava meses. Hoje, do dia para a noite, um país inteiro pode ser arrebentado. Um país que tem commodities como ferro, como soja, como, sei lá, tantas commodities aí que a gente tem no nosso país, que teve, por exemplo, grande desvalorização nos últimos anos, não tem como um país desse se segurar. Quebra mesmo. E normalmente são países poderosos fazendo esse controle para falar, não, esses caras estão crescendo muito, esse país está enriquecendo demais, vamos dar uma segurada. Então não pense que
que não existe mais o domínio territorial. Não existe o territorial físico, mas os caras dominam. Só mudaram a forma de domínio. A escravidão existe ainda. Você fala, não, não existe. Não existe. Os poderosos que pagam salário de miséria para as pessoas vivem em subempregos, sobrevivem. O dinheiro que elas recebem mal dá para comprar comida. Se alimentam de forma precária. Se isso não é uma forma de escravizar as pessoas, é o que então? Ah, mas ele tem liberdade para mudar de emprego. Ele muda de um para o outro para ganhar a mesma coisa. Sai da sua bolha um pouco e olha para o mundo ao seu redor, olha para as comunidades pobres, para as favelas. Olha quanta injustiça, quanta gente passando fome, quanta gente escrava do sistema. Escrava do sistema. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que nada mudou. E quando a gente olha para a nossa igreja como um geral, não estou falando da igreja local nossa, mas a igreja brasileira como um todo, o que a gente vai dizer da nossa igreja? Da igreja brasileira, que vive desesperada atrás de poder, que vive louca atrás de cargo no governo, que tem a bancada evangélica lá no Congresso, que é uma vergonha, uma vergonha. Eu não tenho medo de falar isso. A nossa bancada evangélica é uma vergonha. Corruptos, a grande maioria deles, esmagadora maioria, corruptos, perversos, com conchavos com os poderosos. Então, a carta aos Romanos é uma carta para a nossa igreja, é uma carta para a gente, como sociedade, como igreja, principalmente como igreja, porque como igreja a gente pode influenciar a sociedade. A gente tem, por exemplo, na Constituinte de 88, na Assembleia Constituinte de 88, quando os deputados evangélicos iam votar, os caras jogando dinheiro, em 88 já. Então a nossa bancada evangélica, as nossas igrejas, atrás de poder, atrás de conchavos, sabe? Quando eu vejo a igreja se aliando ao poder, a igreja não tem que se aliar ao poder. A igreja tem que se opor ao poder. O único poder que a igreja é aliada é o poder que vem do céu, só. Qualquer outro poder que a igreja se alia, ela vai se contaminar. Então é por isso que eu tenho certeza que durante esses meses que nós vamos estudar a carta aos Romanos, nós vamos ser muito abençoados, mas nós vamos ser muito confrontados. Nós seremos confrontados pelos pecados da nossa geração, pelos nossos pecados não só individuais, mas como igreja, pelos nossos pecados estruturais que causam injustiça, pobreza. Nós seremos confrontados ao longo desse estudo que nós vamos fazer. E que maravilha que nós vamos estudar esse livro, porque mesmo com tudo isso que foi falado, não só da sociedade, como da igreja, eu queria deixar aqui um texto, e a gente já está partindo para o fim, que fala assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. E é por isso que ao longo desses meses, a gente vai estudar e ver quanto o livro de Romanos é tão atual e tão necessário. Nós vamos discutir, por exemplo, que todos necessitam do evangelho, inclusive religioso, inclusive crente. Nós vamos falar sobre justificação, nós vamos falar sobre a graça, que onde a abundância de pecado, a superabundância de graça. Nós vamos falar de guerra contra o pecado, nós vamos falar em nos tornarmos escravos de Deus, nós vamos falar de como enfrentar o pecado com o Espírito Santo, os desafios de viver como filho de Deus numa sociedade como a nossa. Vamos falar sobre soberania de Deus, sobre responsabilidade, relacionamentos
e como ser um cidadão do reino e se relacionar com um estado como o nosso. Nós vamos falar de tantos outros assuntos que nós vamos abordar e nós esperamos. A nossa igreja espera que você nos acompanhe ao longo desses meses. E que Deus te abençoe, mas acima de tudo, que esse estudo te confronte. Que esse estudo confronte você, confronte o seu estilo de vida, confronte a forma como você enxerga o mundo, a forma como você se relaciona com os governos, com os governantes, a forma como você se relaciona como sociedade, para que nós, como igreja, sejamos uma bênção para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país. Amém? Deus abençoe e eu espero que você nos acompanhe nessa longa viagem e nessa longa aventura dos próximos meses. Deus abençoe. Um bom domingo.